Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para os combustíveis, né? A gente que teve um ano de 2021 bastante marcado, né, pelos altos preços dos combustíveis, né? Um componente aí importante quando a gente fala em termos de inflação, né? E a gente tem um levantamento recente, finalizado em relação ao mês de janeiro, com os preços dos combustíveis aqui no Brasil. A gente vai querer saber um pouco mais também em relação às perspectivas, né? Tanto para a gasolina quanto para o etanol e também para o diesel, importante insumo aí das atividades agrícolas. E para isso, conversamos agora ao vivo então com o Diego Cruz, que é gerente de inovação de rede da Ticketlogi. Diego, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui pela primeira vez no Notícias Agrícolas, viu? Boa tarde, Jonatas. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês e com todos os internautas que estão acompanhando a gente. Prazer é nosso, Diego. Bom, falei aqui na introdução, né, em relação aos preços dos combustíveis, né? No ano de 2021 a gente teve preços bastante altos do etanol, desculpe, da gasolina e também do diesel, né? Quando a gente fala em termos de etanol, por exemplo, a paridade, né, do etanol sobre a gasolina já há alguns meses não está economicamente viável, né, para o consumidor brasileiro em todo o país, na média do país, segundo dados da ANP, né? Então, o ano de 2021 marcado por altas expressivas aí nos combustíveis, né? Já no ano de 2022, nesse início de janeiro, né, vocês verificaram aí algumas oscilações de queda nos preços, né? Queria que você traçasse para a gente esse cenário em relação ao panorama de 2021 para 2022 em relação à gasolina e ao etanol, primeiro. Certo, Jonatas, como você falou, né, no nosso índice de preços, o índice de preços Ticket Log, que a gente apura quinzenalmente, né, faz o fechamento dele, nós apuramos que no início desse ano, no primeiro mês, a gasolina teve um leve recuo de 0,23% no valor, né? Segundo o nosso índice, em dezembro, o preço médio no Brasil da gasolina estava 6,89 e fechou janeiro a 6,87,4, né? O que deu esse recuo de 0,23 que eu falei. O etanol também acompanhou essa tendência de redução, né? A baixa dele foi um pouquinho maior, 0,36%, saindo de 5,77 o preço médio em dezembro do ano passado para 5,75 o preço nas bombas encontrado em janeiro desse ano. É, com relação, né, a essa tendência, o que é que ocorreu nesse período, a gente veio de um período em que, em dezembro do ano passado, a gente teve uma redução dos preços na refinaria, né, da Petrobras, em meados de dezembro, e em janeiro tivemos um novo aumento na refinaria, o que fez com que a variação final no preço da bomba fosse em percentuais pequenos, como o que a gente acabou de falar aqui, tá? Perfeito. Queria saber em relação às motivações dessas variações, né? Tem a ver também com demanda, né, nessa virada de ano? Como é que vocês acompanharam isso, Diego? Quando a gente fala de variação de preço de combustível, ele sempre está relacionado com o fator de paridade de preços com o mercado internacional, né? Então, o que acontece no mercado brasileiro é um reflexo do que está acontecendo com a cotação do barril do petróleo no mundo, né? Isso falando do derivado, né, que é a gasolina, o diesel, e quando a gente olha do etanol, além do etanol ter que manter essa paridade que você comentou na sua introdução, né, com a gasolina, tem um outro fator que influencia muito, que é o preço do açúcar, né? Quando há uma valorização do preço do açúcar, há uma tendência de que os produtores de açúcar e etanol levem a produção da cana-de-açúcar para a geração de mais açúcar em detrimento do etanol, o que faz com que a gente tenha uma baixa oferta de etanol no mercado nacional, fazendo com que o preço suba também, né? Então, a gente atribui essas variações às variações do cenário externo, provocado pelo preço do petróleo, e também essas variações aí devido ao cenário de produção de açúcar no país.
Certo. Diego, dentro dessa análise mensal ainda de janeiro, né, relacionada à gasolina e o etanol, olhando os dados de vocês, eu vi que vocês verificam aí os preços em todas as regiões do Brasil, né? Olhando o país, tivemos uma leve queda né, nos comparativos de etanol e também de gasolina. Tem diferenças também por região? Como é que fica esse cenário? A gente tem diferenças por regiões, né? Por causa que cada região do país tem um polo supridor de combustível, tem uma refinaria que atende, tem um porto de entrada de produtos importados também, mas de forma geral, isso faz com que os preços unitariamente variem em cada região, mas que a tendência de alta ou de baixa, ela, na média, fique igual em todas as regiões do país. Certo. Olhando inclusive esses dados de vocês, por exemplo, né, nessa análise regional, para o mês de janeiro, a região sul teve as maiores baixas para os dois combustíveis no mês de janeiro, né? Um ponto importante. E quando a gente olha esse aspecto regional, eu levantei isso, né? Porque a gente aqui no Centro-Sul tem uma safra, né, de etanol que é de cana-de-açúcar, principalmente, né? Já outras regiões, como a parte central do país, né, região centro-oeste, tem usinas de milho, né, para a produção de etanol. Então, esse aspecto também é importante a gente olhar, porque em momentos de entre-safra de cana-de-açúcar, as usinas de milho acabam fornecendo essa oferta, né, para o mercado, principalmente nos estados da região central do país. É, Também queria E trazer só um para... complemento, Sim, por favor, desculpa, Diego. só um complemento também à sua análise, Jonas, é que a gente também há um descasamento de safra da região centro-sul, né, de cana-de-açúcar, com a região norte-nordeste, né? Então, a gente tem a safra da cana na região norte e nordeste começando junto com o fim da safra da cana da região centro-sul, né, ali por volta de setembro. Então, isso também contribui aí para essas peculiaridades regionais que a gente estava conversando. Certamente, importante complemento aí, Diego. Bom, trazendo para nossa conversa, né, um aspecto aí factual mesmo, né, em relação aos combustíveis, Diego, porque a gente mencionou, né, janeiro foi marcado então por quedas nos preços dos dois combustíveis, olhando a média Brasil, o levantamento da Ticket Log trouxe esse dado. No entanto, hoje, por exemplo, a gente olhando, né, o petróleo, que é, né, considerado o pai das commodities aí, no caso da gasolina, né, é a matéria-prima, a gente vê que o petróleo voltou a disparar, testando máximas de 7 anos aí, né, inclusive superando, no caso do petróleo Brent, US$ 93 o barril, né, na máxima do dia. Então, é um valor bastante expressivo e que, de alguma forma, traz um indicativo de tendência para os preços dos combustíveis. Queria saber como é que vocês da Ticket Log estão acompanhando isso também, Diego. Prever um cenário para alta de petróleo, de combustível, sempre é um grande desafio, né? Ainda mais no momento que a gente tá vivenciando de tensões geopolíticas, né, entre grandes produtores de petróleo mundialmente, que colocam certas dúvidas no mercado com relação de oferta de produto, o que causa essas volatilidades de preço, né? A gente acredita no momento de volatilidades, né, que aconteçam, que a gente teste essas máximas, como estávamos comentando, e também que haja um recuos, mas também um cenário mais longo, acalmadas as tensões geopolíticas, a gente acredita que os preços voltem ao patamar ali de que estávamos recentemente, né, de 80, entre 80 e US$ 88 o barril. Tá? Mas claro que tudo isso vai depender de como esse nosso cenário mundial vai se desenrolar nos próximos dias e meses, e para a gente ter um cenário bem projetado, a gente precisa aguardar esses movimentos e começar a ver como isso vai refletir nas cotações dos combustíveis internacionalmente. E aí sim ter um reflexo no mercado brasileiro.
Perfeito, Diego. Olhando ainda para o petróleo, né, e com informação recente de vocês divulgada em relação ao diesel, queria que você falasse um pouco sobre o balanço desse combustível, né, que é um importante insumo aí das atividades agrícolas, né, e que fechou na média Brasil o mês de janeiro com uma alta de 2,81% nos postos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, então focado então ao diesel. O diesel ele vem se apreciando, né, o valor dele desde 2021, né, no cenário brasileiro. Só para noção de números também para o pessoal que está acompanhando a gente, quando a gente analisa a média dos dois preços do diesel, né, tanto o diesel S500 quanto o diesel S10, nesse último período dos 12 meses, ele teve uma alta de mais de 46% no Brasil. Chegando a cotação de janeiro, na última verificação que a gente fez, a 5,77, a média do diesel S500 no Brasil, e 5,82 o diesel S10. Essa aí é uma tendência que vem acompanhando fortemente a variação do petróleo, né? Você citou, Jonatas, o barril hoje, né, o tipo Brent, que é o mais comercializado, testou os US$ 93, e quando a gente olha esse valor do barril tipo Brent em janeiro de 2021, estava na média de US$ 55. Então, a gente vê uma valorização do barril nesse período de 60%, acompanhado do produto refinado com uma variação de 46%. Né? Então, a gente vê ali uma tendência entre as duas curvas de crescimento. Né? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje e que vai acompanhar as variações internacionais daqui para frente também. Com certeza. Diego, olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Nesse ano de 2022, aí, né, já tendo início com oscilações expressivas do petróleo, a gente acompanhando diversas questões também relacionadas à possibilidade de redução de impostos, né, sobre os combustíveis. Então, de fato, é um ano que a gente deve acompanhar muito de perto todas essas oscilações dos preços dos combustíveis, gasolina, etanol, diesel e, claro, queremos contar com a presença aqui da Ticket.Log no Notícias Agrícolas para esclarecer para a gente todo esse cenário com os levantamentos tão importantes de vocês, viu? Com certeza, Jonatas, pode contar com a gente, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, conversamos aí com Diego Cruz, gerente de inovação de rede da Ticket.Log. A gente falando então em relação ao levantamento de janeiro, né, com recuo nos preços do etanol e recuo também nos preços da gasolina, né, em relação ao mês anterior. No entanto, a gente também falou em relação ao diesel, que teve uma alta, né, até expressiva em relação ao mês de dezembro. A gente trazendo todos os esclarecimentos, então, em relação a esses importantes combustíveis aqui no nosso país, né? Um ponto importante que a gente mencionou, né, que aponta aí tendência em relação aos preços, é em relação ao petróleo, né? Hoje, por exemplo, o Brent voltou a subir forte, assim como o WTI. O Brent chegou a bater a casa dos $93 o barril, né? Então, o mercado bastante de alta, né? E acompanhando, é claro, tensões geopolíticas e também, mais especificamente, nesta reta final de semana, as informações que chegam dos Estados Unidos, principalmente da região do Texas, em relação a uma forte tempestade que pode, é claro, impactar a produção lá no país, né? Então, todo esse cenário levou o petróleo a máximas, né? Voltando às máximas de 7 anos, preços bastante valorizados e como a gente fala, né? O petróleo é considerado o pai das commodities, então tem influência sobre todas as outras, inclusive as agrícolas e, é claro, né, os preços dos combustíveis. Então a gente vai estar muito de olho aí em todo esse cenário aqui para você no Notícias Agrícolas, tá certo? Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue aqui com o nosso site no ar e com os nossos boletins para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Bom final de semana.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.